Finalmente chegou o dia tão esperado. Dandadan EVI estreou nos cinemas brasileiros e trouxe algumas revelações extremamente interessantes sobre essa obra maravilhosa. Tá curioso para saber o que aconteceu nessa estreia polêmica? Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada cinema no botão do like que me ajuda bastante. Fala, meus delinquentes, como que vocês estão? Solark Animes aqui falando, muito melhor do que antes. Mais animado ainda porque eu vou ver Dandadan EVI nos cinemas. Provavelmente esse horário que vocês estão vendo esse vídeo eu já tenho assistido e esteja maluco da cabeça. Mas como essa hora ainda não chegou, vamos comentar como que foi essa estreia maravilhosa desse filme nos outros países e fazer aquela comparação maravilhosa com as obras que a gente teve já estreadas no cinema espalhados pelo mundo inteiro. Sem mais enrolação, vamos direto pro conteúdo. Pra você que não sabe, Dandadan prometeu pra gente um filme dos 3 primeiros episódios da segunda temporada, intitulado como EVI. No momento em que eu vi essa notícia na época, eu lembro que eu fiquei extremamente preocupado, até porque eu não gosto de filmes que adaptam as temporadas do anime, porque geralmente quando eles fazem isso, eles encurtam muito o conteúdo e acabam rushando muitas coisas. Só que Dandadan apresentou um formato completamente diferente, a mesma forma que ele fez na primeira temporada. Ele lançou nos cinemas apenas os 3 primeiros capítulos da primeira temporada. E você me pergunta, Sonark, mas por que Dandadan fez isso? Por que lançou nos cinemas apenas os 3 primeiros capítulos? Foi simplesmente porque alguém vazou os 6 primeiros capítulos da primeira temporada inteira. Isso, meus delinquentes, é extremamente prejudicial para a série, porque cada episódio de Dandadan tem um custo de mais ou menos 100 mil doletas para ser produzido. Exatamente isto que você ouviu. E como foi vazado os 6 primeiros capítulos, automaticamente você já consegue entender que Dandadan começou já no prejuízo. Pense comigo, 6 capítulos, metade da temporada inteira, aproximadamente 600 milhões de dólares, somente porque alguém decidiu vazar os capítulos antes do tempo. Até porque envolve aquela questão de divulgação, propaganda, geralmente as pessoas que patrocinam a obra, e com certeza isso gerou o maior problema pro diretor Fuga Yamashiro, que gerencia o anime e os filmes de Dandadan. E aí que esse japonês safado transcendeu completamente. O que ele pensou, já que vazou essa caralha dessa obra maravilhosa? Vamos fazer o seguinte, vamos lançar os 3 primeiros capítulos de Dandadan no cinema e recuperar um pouco desse valor perdido, entre aspas, é claro, porque o valor não foi perdido diretamente. Ele lançou o primeiro filme de Dandadan, conhecido como O Primeiro Encontro, por volta do dia 31 de agosto. Para você ter uma noção, o primeiro vazamento de Dandadan dos 6 capítulos aconteceu também em agosto, mas por volta do dia 20. Para você ter uma noção, eles faturaram cerca de 4 milhões de dólares em toda a bilheteria. E o anime de Dandadan, todo mundo sabe que estreou somente em outubro de 2024, então sim, teve bastante tempo de espera. Agora eu pergunto pra vocês, Fuga Yamashiro é ou não é um gênio do entretenimento? Em relação à bilheteria, 4 milhões de dólares, você deve estar pensando, pra cinema deve ser pouca coisa, né? Mas essa já é uma das maiores bilheterias em filmes de animes, é claro, depois de Attack on Titan, porque aquilo não tem nem como competir. Mas Dandadan não fica muito atrás, até porque a bilheteria de Attack on Titan é cerca de 9 milhões de dólares em toda a bilheteria. Voltando para o assunto principal do vídeo, o Yamashiro, o diretor desse filme também da segunda temporada de Dandadan, gostou da bilheteria do primeiro filme e decidiu lançar mais uma vez os 3 primeiros episódios, a saga Casa Amaldiçoada e início do Arco do Mal-Olhado no cinema também. Esse filme estreia no cinema brasileiro, gerenciado pela Rede de Cinema e Cinemark, por volta do dia 19 de junho, exatamente no dia de hoje, e ele tem algumas coisinhas diferentes do primeiro formato, até porque será publicado pra gente em formato híbrido. Um exemplo, a gente vai ter os 3 primeiros episódios normal, depois o restante na Crunchyroll e na Netflix. E por que isso é inovador, você me pergunta? Simplesmente leva as pessoas que gostam de animes ao mundo dos cinemas. Geralmente eles publicam somente alguns filmes, somente a conclusão dos arcos, assim como Attack on Titan fez, mas Dandadan está fazendo diferente. Inicia a obra no cinema e depois o restante a pessoa vai assistir diretamente nos streamers. Mas lembrando, é claro, se a pessoa quiser, ela pode esperar os 3 primeiros capítulos, só que no cinema eles prometem sempre ter alguma coisa diferente. Foi exatamente o que Fuga Yamashiro fez. O filme estreou nos Estados Unidos por volta do dia 6 de junho, já com os 3 primeiros capítulos dessa
segunda temporada, que, lembrando a vocês, estreia somente no dia 3 de julho, para você ter uma noção. E além, é claro, dos 3 primeiros capítulos, a gente teve algumas entrevistas do Fuga Yamashiro mencionando como é trabalhar no projeto e mostrando algumas coisas extremamente interessantes pra gente, tanto o Fuga Yamashiro quanto Abel Gongora. E pra quem não sabe, é um dos animadores de Dandadan. Exatamente, quem faz os designers maravilhosos do personagem é essa criaturinha. Então vocês agora já sabem quem culpar se alguma coisa der de errado na segunda temporada de Dandadan também. Mas eu tenho que assumir pra vocês, não consegui esperar Dandadan estrear nos cinemas brasileiros e vi os 3 primeiros capítulos, e a única coisa que eu posso falar pra vocês é que a animação está maravilhosa. E você que vai assistir nos cinemas, não espere somente, é claro, ver os 3 primeiros capítulos da segunda temporada de Dandadan. Assim que você chegar no cinema pra dar aquela sentada gostosa na cadeira, você vai presenciar uma recapitulação de tudo que aconteceu na primeira temporada de Dandadan, já puxando um gancho automaticamente pro início do arco da Casa Amaldiçoada. Todo mundo que lê o mangá sabe exatamente o que vai acontecer. Se você não quer um spoilerzinho, eu recomendo que você saia desse canal nesse exato momento, mas é claro, não se esquece antes de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada que ajuda bastante o Sonar. Já saiu? Já se inscreveu? Então olha, o que acontece nesse filme maravilhoso? Os 3 primeiros capítulos vai incorporar totalmente, é claro, o início do arco da Casa Amaldiçoada, toda aquela encrenca entre o Didi, Momoyase e os demais personagens, e o início da apresentação de quem é entidade mal olhado. E pelo amor de Deus, aquelas cenas estão maravilhosas. Com certeza você vai ficar um pouco arrepiadinho. Em relação às entrevistas, mais uma vez, que Fuga Yamashiro deu, ele mostra coisas relacionadas diretamente aos bastidores da produção do anime de Dandadan. Esse material extra, na minha visão, é uma das melhores coisas que eles fizeram nesse filme inteiro, porque a gente fica um pouco mais perto da produção por trás da obra que você gosta. Um exemplo, geralmente mangakas, as pessoas que produzem os animes, são extremamente reservados, até porque eles não têm muito tempo para dar entrevistas. Porque, convenhamos, os prazos para eles trabalharem é extremamente apertados. E quando a gente vê um pouco mais dos bastidores, o que acontece, como que as pessoas se divertem, como elas se distraem, torna tudo muito mais bonito, digamos assim. A gente fica muito mais próximo das pessoas que fazem coisas que a gente gosta. Deixa um carinho diferente nas coisas, algo muito mais especial. Isso mostra que os criadores dessa obra maravilhosa realmente se importam com os leitores e não apenas comercializam seu produto. Mesmo é claro, Fuga Yamashiro sendo um gênio do marketing, como eu mencionei para vocês no início do vídeo. E uma das coisas que mais importa nesse caso, é claro, não vamos ser sinceros, é relação de valores. Vamos mandar aquele maravilhoso chupa Solo Leveling, porque Dandadan ultrapassou Solo Leveling também, não só em visualizações, mas na bilheteria dos cinemas. Exatamente isso que vocês ouviram, vazou pra gente, é claro, a bilheteria da estreia do filme nos Estados Unidos, e ela é completamente surreal, é claro, lembrando na categoria de animes, porque convenhamos, não é muita gente que tem costume de assistir um anime, um filme de anime, diretamente nos cinemas. Como eu mencionei pra vocês, Dandadan ficou em bilheteria nos Estados Unidos somente até o dia 8 de junho. Ele estreou por volta do dia 6 e ficou somente no dia 8 e arrecadou cerca de 5,6 milhões de dólares. A nosso queridíssimo Solo Leveling, mais conhecido por muitos como o anime do ano, lançou por volta de dezembro seu filme Segundo Despertar e arrecadou uma bilheteria de por volta de 3,1 milhões de dólares. Então chupa Solo Leveling. Lembrando a todos vocês, é claro, que apenas a bilheteria dos Estados Unidos e dos outros países foram somadas, até porque o filme não estreou ainda no Brasil. Ele estreia, como eu mencionei para vocês, somente no dia de hoje, então já pode somar mais alguns 2 milhões nessa conta. Mas Sonarken, por que você está me passando essas informações? Eu já sei que o filme vai estrear em 19 de junho e sei que ele já ultrapassou Solo Leveling. É simplesmente, gente, porque Dandadan, como eu sempre menciono pra vocês, desde o seu lançamento, teve diversas polêmicas vinculadas no seu nome, e a mais recente foi a polêmica do anime do ano. E é muito bom ver que Dandadan ultrapassa essas demais obras em relação a números que sim, pra eles é o que mais importa. E também a gente teve uma espécie de justiça, digamos assim, em relação à votação do anime do ano, e é claro, a Crunchyroll, que constantemente cria problemas em relação a Dandadan, seja na questão da falta de divulgação, naqueles e-mails vazados do diretor de marketing da Crunchyroll pedindo para não divulgarem Dandadan. Eu realmente me sinto muito bem quando eu vejo alguém tentar sacanear alguém e essa pessoa que foi sacaneada se sobressai das demais. É realmente maravilhoso. E talvez com isso, somente talvez, é claro, o
Crunchyroll note que ela tem uma das melhores obras já feitas na sua mão para distribuir à vontade para os outros. Deixe nos comentários aí para mim saber a sua opinião. Vai assistir Dandadan EVI nos cinemas? Tá animado para a segunda temporada dessa obra maravilhosa que estreia já mês que vem? Você é daqueles que prefere acompanhar o mangá? Deixa aí pra mim saber a sua opinião. É claro, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, largar aquela de lá no botão do hype, no botão do like, me ajuda bastante. E no mais é isso, e só nada quem diz. Tchau!